Olha, esse outro problema aqui é uma típica aplicação de divisão de frações. O problema que nós fizemos ainda agora, ele dava um número total e depois ia dando as frações para a gente calcular quem sobrava. Esse problema aqui é o inverso, ele não dá um número inicial de carros. Ele pede o número inicial de carros e ele fala quantos sobraram. Então olha só, eu tenho aqui uma corrida onde o final da corrida foi esse, 45 carros terminaram o percurso. Sabendo que esse número é 9/16 do número inicial. Olha só, então eu tenho o número parcial é 45 carros. E a fração correspondente é qual? 9/16. O problema pede qual é o número total, o total de carros que iniciou a corrida. Então nós vamos usar o número total é igual ao número parcial dividido pela fração correspondente. Isso aqui então vai dar, o número parcial são 45 carros, dividido pela fração correspondente, no caso aqui 9/16. Isso aqui vai dar 45 vezes o inverso dessa fração, que é 16 sobre 9. Aqui a gente pode simplificar por 9, vai sobrar 5, então 5 vezes 16, 80. Então o número inicial de carros era 80. É sempre bom a gente dar uma conferida na solução. Olha, eu tinha 80 carros no início. Somente completaram o percurso 9/16. 9/16. Se a gente fizer essa continha aqui, o 80 e o 16 a gente pode simplificar, vai dar 5 sobre 1. 5 vezes 9, 45. Então realmente o que ele falou está certo. Apenas 45 completaram o percurso. E nós fizemos a conta certa também. Vamos falar rapidamente sobre um assunto aqui, que é porcentagem. Porcentagem é o assunto do capítulo 9, é um capítulo só sobre isso. Mas a gente pode dar uma introduzida rápida em porcentagem aqui. Uma porcentagem nada mais é que uma fração com um denominador 100. Então você vê porcentagens como 10%, 20%, 50%, 40%. O que quer dizer isso? Nada mais é, então, que uma fração com denominador 100. Quando a gente fala 40%, isso aqui é a mesma coisa que 40 sobre 100. Isso é igual a 40%. E lembrando que o D significa vezes, como é que esses problemas aparecem? Calcule 40% de R$50. Então 40% a gente sabe que é uma fração com denominador 100, 40 sobre 100. D é o sinal de vezes, R$50 é o número que a gente está querendo multiplicar aqui. A gente pode simplificar aqui por 50, que vai dar 1 e aqui vai dar 2. Então ainda pode dividir aqui por 2, né? 40 sobre 2, isso aqui vai dar 20. Ou seja, 40% de R$50, isso dá R$20. Outro probleminha envolvendo porcentagem. As porcentagens são muito usadas para calcular descontos. Então olha só o que é falado aqui. Ao comprar um livro que custava R$80, consegui que a livraria desse 20% de desconto. Quanto paguei? Então esse desconto é um valor a menos, é um abatimento, é uma redução no preço. O desconto sempre é calculado em relação ao valor total, que é 80. Então esse desconto dado é 20% de 80. 20% é 20 sobre 100. O D significa vezes. E aqui é o 80, corresponde a R$80. Podemos simplificar aqui por 10. E aqui também de novo por 10. Então isso aqui vai dar 2 vezes 8, 16. R$16 é o valor do desconto. Para calcular quanto eu paguei, é só você pegar o valor normal e subtrair o desconto. Então a gente pagou R$80 menos
R$16. Isso aqui vai dar R$64. Esse é o valor com desconto que a gente pagou. Mais um probleminha de porcentagem. Em uma turma com 40 alunos, 15% levaram merenda para a escola. Quantos alunos levaram merenda? Ó, então o número de alunos é 15%. 15 sobre 100. D é vezes. De quem? De 40, que é o número total de alunos. Só fazer a continha. Ali a gente simplifica por 10. Aqui a gente vai ficar com 15 vezes 4, 60. 60 dividido por 10, 6. Então, 6 alunos levaram merenda para a escola. Nessa questão aqui, é dito que em uma turma, 11 alunos erraram uma questão da prova. E esses 11 alunos correspondiam a 22% do total. Qual o número de alunos? Então lembra daquela formulinha? Número total é igual ao número parcial dividido pela fração correspondente. Então, para saber o número total, que no caso é o número total de alunos da turma, isso aqui vai dar o número parcial, 11 alunos, dividido pela fração correspondente. Ah, essa fração correspondente aqui é a fração... Que fração é essa? 22%. É 22 sobre 100. Então a fração aqui é 22 sobre 100. Então tem que fazer essa continha. O número 11 dividido por essa fração. Então a gente repete o número 11 e multiplica pelo inverso dessa fração. 100 sobre 22. 100 sobre 22. Posso simplificar agora por 11. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Isso aqui vai dar 100 sobre 2, que é igual a 50. Então, 50 é o número de alunos da turma. A turma tem 50 alunos, realmente 22% disso vai dar 11 alunos. São os alunos que erraram a questão. Então nós acabamos de ver rapidamente uma noção sobre porcentagem, que é o assunto do capítulo 9. Nós vamos agora ver rapidamente frações decimais, que é o assunto do capítulo 7. O capítulo 7 trata sobre frações decimais e números decimais. Vamos ver o que é isso. Relembrando, fração decimal é uma fração que tem denominador 10, 100, 1000 e assim por diante. E o que é um número decimal? É um número equivalente a essa fração. Por exemplo, 17 sobre 10. 17 sobre 10 é uma fração decimal. Isso aqui corresponde ao número decimal 1,7. Como é que a gente faz isso? Tem duas maneiras de fazer. Primeiro a gente pega o número 7, 17. Imagina que aqui tem uma vírgula decimal. Para a gente fazer uma divisão por 10, a gente anda com a vírgula para a esquerda. Então isso aqui vai dar 1,7. Se eu tenho 10, eu ando uma casa para a esquerda. Se eu tivesse 100, andaria duas casas para a esquerda. Para multiplicar por 10, eu ando com a vírgula para a direita. Muito bem. Uma outra maneira de ver isso é imaginar que a gente está fazendo 17 dividido por 10. 17 dividido por 10 dá 1. Resta o 7. Agora a gente coloca aqui uma vírgula e abaixo um zero. 70 dividido por 10, 7. Então isso aqui vai dar 1,7. Então essa é a correspondência que existe entre a fração decimal e o número decimal. Mais um exemplo aqui. 5,38. Isso aqui é o número decimal. Qual é a fração decimal correspondente? A gente pode ver então facilmente que esse número decimal ele foi obtido com a divisão do número 538 por quanto? A vírgula ficava aqui depois do 8, que era a parte inteira, 538. Essa vírgula andou duas casas. Então, para essa vírgula ter andado duas casas para a esquerda, eu tenho que ter aqui 1 e 2 zeros. Eu tenho que ter 100. Então, o número decimal 5,38, ele é equivalente, ele é igual à fração decimal 538 centésimos, ou 538 sobre 100.
Vamos agora resolver alguns exercícios sobre os assuntos que a gente acabou de ver. Página 231, exercício 63. Calcule quanto é que vale 30% de 20. Então lembrando, 30% nada mais é que uma fração, 30 sobre 100. O D nada mais é que o sinal de multiplicação. 30% de 20 é isso aqui. Eu posso aqui de cara simplificar por 100. Ó, simplifiquei por 10. Aqui ficou 10, aqui ficou 2. Agora eu simplifico por 10 de novo. Aqui ficou 3, aqui ficou 1. Então isso aqui vai dar 3 vezes 2, 6. 6 sobre 1. Então 30% de 20 é 6. Outro problema, quanto é 10% de 70? 10% de 70. Moleza. Simplifico por 10, aqui e aqui. E agora simplifico por 10, aqui e aqui. Isso aqui vai dar 7. Mais um aqui. Quanto é que vale 12,5% de 40? 12,5 sobre 100 vezes 40. Olha, eu não gostei muito dessa vírgula aqui não. Então eu vou dar um jeito de acabar com essa vírgula. Sabe como? Multiplicando por 10. Porque 40 é 4 vezes 10. Se você pegar esse 10 e multiplicar por 12,5, quanto vai ficar? 125. E aqui sobra apenas o 4. Então o que eu fiz? Simplesmente eu peguei o fator 10 que estava aqui nesse número e joguei ele para cá para ele matar essa vírgula. Então esse número ficou 10 vezes menor e esse aqui ficou 10 vezes maior. Agora a gente pode fazer a continha. Se eu quiser eu posso sair simplificando. Vamos simplificar por 125. 25 dá para simplificar aqui, mas não vamos fazer assim não. Vamos fazer essa conta aqui que vai ficar mais fácil assim. 125 vezes 4 dá 500. 500 dividido por 100 dá 5. Se eu quisesse, eu podia ter simplificado por 25, esses dois aqui, e depois ter simplificado por 4, o que sobrou. Então, o resultado desse terceiro problema é 5.